Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sábado, 13 de setembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Hoje nós celebramos também um grande doutor da igreja, bispo e doutor, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, que tinha o apelido de ser chamado de Boca de Ouro, porque a pregação de São João Crisóstomo era uma pregação tão eloquente, tão convertedora, que as pessoas, quando ouviam São João Crisóstomo, elas ficavam fascinadas diante da sabedoria, da eloquência e do poder do Espírito Santo que agia pela pregação de São João Crisóstomo. O Evangelho de hoje, nesse dia de São João Crisóstomo, Jesus aqui está dizendo algo muito maravilhoso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque é exatamente isso. Jesus diz: uma árvore boa não pode dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dá fruto bom. É pelos frutos que a gente conhece a árvore. E é pelos frutos que a gente conhece toda a obra que se realiza hoje dentro da Igreja de Deus. É pelos frutos. Quando nós vemos movimentos e tantas outras realidades, nós precisamos, olhando para aquela realidade, nós precisamos perguntar: quais são os frutos que isso daí está dando? Quais são os frutos? Frutos verdadeiros de conversão? Porque veja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus faz uma advertência muito séria hoje nesse evangelho. Jesus diz: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Olha a reclamação de Jesus. Por que vocês me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? E aí, Jesus vai dar um exemplo. Ele diz: olha, aquele que faz o que eu digo, ouve as minhas palavras e coloca em prática, e aqui a gente pode lembrar aquilo que São Tiago diz lá na sua carta: sede praticantes da palavra e não mero ouvintes. Tiago vai dizer isso, né? Que nós temos que ser praticantes da palavra, não só meros ouvintes. E ele diz que aquele que ouve a palavra dele e coloca em prática, esse construiu a casa na rocha. Jesus dá até o exemplo. Jesus dá o exemplo de que aquele que, todo mundo que já construiu e sabe o que precisa para uma construção, a primeira preocupação quando você está levantando um edifício ou uma casa é a fundação. É o mais importante. Se a fundação da casa e ela não for bem feita, todo o prédio vem abaixo. Então, é claro, os engenheiros, eles vêm, os geólogos, vêm toda a equipe, o pessoal que entende de tudo, vai examinar aquele terreno, vai ver se ali não passa nenhum veio d'água muito superficial, se aquilo ali é um terreno de pedra, se aquele terreno, qual tipo de terreno que é. Uma vez analisada a geologia daquele lugar,
Então vem aí o pessoal da construção e eles então vão cavar bem fundo, bem fundo, para poder lançar a base daquilo que subirá. Isso aqui é interessante por quê? Porque infelizmente hoje nós vemos muita árvore grande sem raiz. Numa tempestade, quais são as primeiras árvores que caem? As primeiras árvores que caem são aquelas que têm raízes pequenas. Tem pouca raiz. Então o vento, com muita facilidade, arranca aquelas árvores. Agora tem árvores, eu não saberia dizer aqui as espécies dessas árvores, que as raízes delas são tão profundas, que o vento dá a árvore, balança, mas ela não é arrancada do lugar. Porque ela lançou raízes profundas. E aqui a gente consegue lembrar algo então, irmãos. Nós conseguimos lembrar da passagem da Samaritana. Senhor, o poço é fundo, eu não tenho como tirar. Esse poço lá da passagem da Samaritana, do Evangelho de São João capítulo 4, essa fundura desse poço, Santo Tomás de Aquino comentando esse texto, Santo Tomás diz que esse poço fundo é a profundidade da palavra de Deus. Olha que imagem linda! A profundidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é profunda e nós temos que descer na profundidade daquela palavra e deixar que aquela palavra ela aconteça na nossa vida. É isso. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Aquele que ouve essas palavras, aquele que desce na profundidade da palavra e vive essa palavra, ele lançou raízes profundas. Pode vir a enchente, pode vir os tropeços, pode vir tudo. Nós tivemos um exemplo aí agora, nós tivemos um exemplo na pandemia. A pandemia nos revelou quem nós somos diante de Deus. São Francisco de Assis diz, né, que eu sou o que sou diante de Deus e mais nada. A pandemia nos revelou isso. Por quê? Porque diante da pandemia, diante da possibilidade de perder a nossa vida, nós vimos o quanto o povo estava desesperado com essa possibilidade de morrer biologicamente. Então, bateu um desespero em alguns, bateu um pânico em outros ficaram depressivos, um pouco durante a pandemia, outros ficaram depressivos depois da pandemia, porque mostrou de fato a nossa raiz. Ora, se nós confiamos em Deus, se nós vivemos a palavra de Deus, eu não estou falando isso para meu engrandecimento, mas eu mesmo não tive medo algum da pandemia, de morrer, não tive, estava pronto para isso se fosse a hora, porque a gente precisa confiar em Deus. Claro, tem que tomar as medidas que precisam se fazer, sim, mas não paranoia, não paranoia. Então, esses acontecimentos, uma catástrofe natural como nós tivemos aqui em 2011, revelou também o coração de muitas pessoas. Então Jesus diz, é pelos frutos que a gente conhece a árvore, se ela está alicerçada mesmo, se ela está ali mesmo, se ela está enraizada em Jesus e se ela confia. Jesus disse no Evangelho, olha, vocês não tem que ter medo daquele que mata o corpo. Gente, é palavra de Deus. Se nós estamos falando da profundidade da palavra de Deus, voltando lá na pandemia, Jesus está dizendo assim, vocês não tem que ter medo daquilo que mata o corpo. O que mata o corpo? Tiro, bomba, doença, seja lá o que for, desastre, isso mata o corpo. Jesus está dizendo, vocês não têm que ter medo disso. Ora, se ele, que é Jesus, está dizendo que a gente não tem que ter medo disso, vocês têm que ter medo daqueles que podem matar o corpo e a alma e colocar no inferno. Então Jesus diz, a única coisa que a gente tem que ter medo é de pecar. É de pecar. Então Jesus está dizendo, quem ouve as minhas palavras e coloca em prática, esse aqui alicerçou a sua casa na rocha. Está alicerçado. E meus amigos, é impossível nós passarmos nessa vida sem vivermos tribulações. Uma hora a tempestade chega na nossa porta. Chegou para o mundo em 2020 com a pandemia. Aqui em Friburgo,
falo de Nova Friburgo, chegou em 2011 com aquela catástrofe que morreu muita gente, muitas. Teve famílias que morreram inteiras, né? Às vezes é uma notícia de um exame, é uma enfermidade, é a perca de um ente querido. Essas coisas acontecem. E nós estamos enraizados na palavra. E Jesus continua, né? Então aquele que ouve e não coloca em prática. E aquele que ouve a palavra e não coloca em prática é aquele que construiu a casa sem alicerce. Ou seja, no primeiro problema, na primeira tempestade, ele já rui, já desaba, já vem tudo abaixo, porque não tinha raiz. A gente lembra um pouco da parábola lá do semeador, né? Terreno de pedra, os espinhos, terreno de pedra, a árvore cresce logo, mas como ela não tem raiz, logo ela seca, murcha e logo está tudo acabado. Então é isso que o Senhor está dizendo para nós. Então hoje, no dia de São João Crisóstomo, o boca de ouro, aquele que tinha essa pregação eloquente, que viveu profundamente o mistério da palavra de Deus na sua vida, era um homem profundamente conhecedor, mas um homem que vivenciava a palavra em si e conseguia transbordar essa palavra na vida de tantas pessoas. Que São João Crisóstomo hoje nos ajude a não sermos meramente ouvintes da palavra, mas que a gente seja também, como diz Santiago, praticantes dessa mesma palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.